Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. O texto que eu vou trazer hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, os versos 43 até o 45. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 44 até o 45. O texto diz o seguinte: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas de abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Lucas, no capítulo 6, versos 43 até o 45. Queridos e amados ouvintes deste programa, nesta tarde nós vamos falar um pouco da doutrina. Não é que nós vamos ensinar doutrina, mas nós vamos falar um pouco da doutrina que regia a igreja primitiva e a doutrina que rege a igreja do nosso tempo. Nós, quando falamos de igreja ou de Cristo, o Senhor, Cristo, o Salvador, Cristo, aquele que é o Filho de Deus, que sempre existiu, mas que, por obediência, por amor, se entregou por cada um de nós. E este é um milagre, é a intervenção de Deus. Quando Maria, por graça do Espírito Santo, fica grávida, não havendo a participação de homem algum, então foi um milagre, a intervenção de Deus, que através do sim de Maria, Jesus então tem um ventre para ser gerado, mas a fecundação daquela mulher se deu por obra do Espírito Santo do Senhor. E Jesus veio, e Jesus foi educado na religião judaica, e Jesus foi um menino exemplar, e Jesus foi um adolescente exemplar, e Jesus foi um jovem exemplar, e Jesus, com todas as condições humanas, Jesus, ele é obediente aos ensinamentos de Deus e ele foi morto para salvar o seu povo. Jesus é crucificado
Jesus é condenado à morte e crucificado, injustamente crucificado e morto. Jesus é tirado da cruz, seu corpo é embalsamado, seu corpo é colocado no sepulcro. Até então, tudo corria no normal. Tudo estava normal, era isso mesmo que ia acontecer. Depois que se morre, o máximo que se pode fazer é embalsamar o corpo e colocar no sepulcro para deteriorar, para voltar ao pó, para apodrecer, para juntar de bicho e ali apodrecer e voltar ao pó, e a história então acabaria ali. Mas, como o salário do pecado é a morte, e Jesus, sendo obediente ao Pai, e Jesus, sendo submisso à vontade do Pai, então ele vence e não peca. Ele vence o pecado. Ele não teve um pecado que tritura a nossa carne. Por isso, quando foi colocado o seu corpo no sepulcro, seu corpo não apodreceu, não putrificou. E como diziam os profetas e as promessas que estavam sobre aquele menino então ressuscita. Aquele menino então, agora um jovem obediente, depois de estraçalhado o seu corpo, deu todo o teu sangue, a morte não pode segurá-lo no sepulcro. E conforme as profecias, as escrituras sagradas, os textos proféticos sagrados, Jesus então ressuscita. E Jesus então se manifesta aos seus, se manifesta por dias, dezenas de dias, se manifesta aos seus, e então ele é ascenso ao céu, e ele envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, vem sobre os primeiros discípulos, seus primeiros seguidores, e os enche de poder, e os enche de coragem, e os enche de ousadia, e eles não conseguem mais ficar escondidos da perseguição, e eles, com o peito cheio, não conseguem segurar aquilo que os impele agora, e eles se tornam os profetas de Jesus, os anunciadores da Boa Nova. E eles dizem: convertei-vos. E a primeira vez que você vai ouvir então essa palavra dita por Pedro em Atos dos Apóstolos, quando ele, cheio do Espírito Santo, ele conta a história do Filho de Deus, aquelas pessoas que estão naquela festa de Pentecoste. Por quê? Porque naquela festa de Pentecoste acontece uma das evidências do Espírito Santo agindo naqueles homens. E Pedro começa a pregar para aqueles homens. E aqueles homens estão então interessados. Porque o texto diz em Atos capítulo 2, versículo 37, que aquele povo, ouvindo aquela pregação de Pedro, compungiram em seu coração, então perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Em algumas traduções está dizendo convertei-vos, arrependei-vos ou convertei-vos. E é aí que começa a nossa mensagem. Qual é a evidência da conversão? Como percebemos a conversão atuando na vida dos irmãos? Porque, meu querido, a conversão não significa você ser de uma igreja. A conversão não significa que você foi batizado, simplesmente. A conversão é algo bem diferente do que participar de uma igreja, do que ser batizado, do que seguir dogmas. A conversão é uma outra coisa. E esta conversão bíblica é algo que está em extinção, que nós não vemos com facilidade no nosso tempo. Acredite se quiser. O fato de denominações, movimentos que se dizem carismáticos cristãos e outras coisas desse tipo, que arrebatam multidões, não significa conversão.
Porque se for para tratar de multidões religiosas, existem outras religiões que não são cristãs e que arrastam multidões também. Então o fato de multidões estar enchendo templos, enchendo ginásios, enchendo aí comunidades religiosas, não significa que são conversões, meu querido. A conversão é outra coisa. A evidência da conversão é uma vida sendo vivida na palavra de Deus. É uma vida que começa nova, novinha. É algo que não existe, que deixou de existir, que morreu para viver agora uma nova vida. Uma vida nova. Deus ordena a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam dos seus pecados. Que creiam no Evangelho e produzam frutos dignos de arrependimento. Isso não significa, meus irmãos, que somos salvos por aquilo que nós fazemos. Nós não somos salvos pelas obras. Mas, irmãos, é de arrepiar, é de dar medo. Porque existe na igreja uma doutrina relacionada à conversão, à mudança de vida, que está esquecida. Pasmem, meus queridos. Mas o que nós estamos vendo nas denominações, nos movimentos carismáticos, não é a doutrina de Jesus Cristo. O que nós estamos vendo nesses movimentos de heresias, de idolatria, sendo elas das ramificações pentecostais, tradicionais, e até no catolicismo, não é a doutrina bíblica de Jesus Cristo. Não se deixe enganar pelo número de pessoas, pelas multidões que estão envolvidas nestes segmentos todos que estão aí. Não é a doutrina de Jesus Cristo. Todos nós temos que estar atentos a isso. Não vá pelas multidões, não vá pelos milagres, não vá pela euforia das músicas que ficam batendo na sua cabeça como se aquilo fosse Pentecostes. Pentecoste não é emoção, meu irmão. Pentecoste não é um ritmo alucinante, meu irmão. Não é festa gospel, não é dança, não é cristoteca, não é nada disso. Não é fogo do Espírito, não é corredor de fogo, não é nada dessas crendices e heresias espalhadas por aí. Isso não é doutrina cristã. Os apóstolos não eram loucos. Quando se dizem loucos, não é esse louco de perder a noção do que estão fazendo. Ninguém era louco de perder a noção do que estava fazendo na igreja primitiva. O que nós estamos vendo é um show de euforia, de fanfarrões e outras coisas mais. Justamente porque a doutrina que regia a igreja no início dela não está dentro dessas movimentações, desses modismos que nós estamos vendo aí. Eu não quero que você acredite. Eu não quero fazer você acreditar. A intenção é falar. Assim como eu tenho ouvido e tenho me consertado, a intenção é falar para você ouvir e pensar. Se faz sentido seguir um movimento, seguir uma denominação, só porque ela tem nome bonito, só porque ela tem bons músicos, só porque ela trabalha na emoção. Se vale a pena colocar aí a tua salvação, arriscar a tua salvação, ou seja, arriscar a perda da sua salvação atrás de bandas, atrás de ritmos, atrás de modismos, atrás de jargões, tipo corredor do fogo, línguas de fogo. Se vale a pena correr o risco de perder a salvação atrás desse fanatismo religioso e perder, principalmente, meu Deus, o discernimento, a razão. Mas é isso que tem acontecido, esse fenômeno dos nossos tempos. Nós não somos salvos pelas obras, nós não somos salvos por aquilo que fazemos. Veja,
Essa doutrina que os apóstolos viviam, que a história dos apóstolos conta, está esquecida. E esse esquecimento da verdadeira doutrina está acabando com a igreja do nosso tempo. Está acabando, os modismos estão dentro da igreja. Sabe, essa doutrina, a doutrina esquecida se chama doutrina da regeneração. E regeneração, meu irmão, não é simplesmente a decisão humana. Não é nós que decidimos ser salvos. Isso não é regeneração. Você e eu somos salvos simplesmente pela graça. Nós não somos salvos porque nós decidimos sair do caminho que leva para o inferno. Nós não somos salvos porque decidimos entrar no caminho que leva para o céu. Nós somos salvos pela graça. É algo que Deus fez antes de nós nascermos. Salvação é uma obra natural de Deus, onde o poder de Deus é manifestado de tal forma, aleluia, que se equipara ou excede o próprio poder de Deus demonstrado na criação. Porque, queridos, o universo foi criado, aleluia, do nada. E quando Deus salva um homem, Ele o recria de uma desordem corrompida. Quando pessoas verdadeiramente se arrependem e verdadeiramente creem em Deus, mas é verdadeiramente, meus irmãos. Aleluia. Então, quando alguém se arrepende, quando alguém crê de verdade, ali há uma obra de regeneração. Ali está acontecendo uma obra de regeneração que vai transformar aquelas pessoas em novas criaturas. E sendo novas criaturas, com uma nova natureza, então elas irão viver uma vida diferente nesse mundo corrompido. A evidência da regeneração não é aquela que uma vez nós entramos numa igreja, não é uma vez que nós fomos batizados pelas águas. Não é isso, meu irmão. A evidência da regeneração é que a sua vida está sendo transformada. Aleluia. A doutrina que ensina que o cristão pode viver em um contínuo estado de carnalidade é errada. A doutrina que ensina que o cristão pode viver num estado contínuo de carnalidade é uma heresia. A gente precisa entender, meu irmão, que cristão peca sim, que cristão até pode cair na carnalidade sim, que cristão pode caminhar um tempo, seja lá na imaturidade cristã, sim, até isso pode. Mas os cristãos não podem viver de maneira ímpia e mundana todos os dias. Por quê? Porque a salvação é uma obra sobrenatural de Deus. E se qualquer homem está em Cristo, se ele está em Cristo, ele é uma nova criatura. E novas criaturas vivem de maneira diferente neste mundo. É interessante porque existem pessoas dizendo, hoje
há tanto pecado dentro da igreja e também fora da igreja. E elas dizem, e quantos dizem, é por isso que existe tanto divórcio, tanta segunda união do casamento, tanta pornografia, tantas mentiras, tanto ódio, tantas contendas e outras coisas mais na igreja, quanto fora dela. E nós estamos acreditando nisso, mas isso é uma mentira. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela ainda existe. E ela é linda, meu querido, ela é uma bênção. E ela está quebrantada. Esta igreja é uma igreja que confessa que Jesus Cristo é o Senhor. E é uma igreja que está andando com o seu Deus. E quando ela peca, ela quebranta o seu coração. E ela se volta para Cristo. É com dor, é com lágrima, é com muita luta. Mas qual é o problema então? Sabe qual é o problema, meu irmão? O problema é que isso que estão chamando de igreja, na verdade não é a igreja de Jesus. Esses modismos, essas multidões que caminham atrás de hino, atrás de cantores, atrás de promessas, atrás de cura, atrás de prosperidade, atrás de tantas outras bênçãos materiais e facilidades e contas cheias e tudo mais. Esta igreja aí não é a igreja de Jesus Cristo. Esse é o problema. Não é que o pecado está entrando na igreja, não é que o pecado e o divórcio, segunda união e a pornografia estão dentro da igreja. É que é esta igreja que está permitindo isso, que está fazendo vista grossa a isso, não é a igreja de Jesus Cristo. Porque se a igreja de Jesus Cristo de fato fosse isso, meu querido, então todas as promessas na Bíblia com relação à nova aliança falharam. Mas Deus vai dizer que na nova aliança, que Ele criará um novo povo, e Ele será o seu Deus, e eles serão o seu povo, e com a lei de Deus será escrita em seus corações, e eles andarão nela. Glórias a Deus. A evidência da conversão não é participar da igreja, não é cumprir os dons, os dogmas da igreja, mas é uma vida sendo vivida em Deus, dia após dia. Quando alguém diz que nasceu de novo, isso não basta. A menos que a evidência esteja na vida dela. Caso contrário, é insuficiente. Aleluia. Então, meu irmão, como é que se sabe se houve salvação na vida desse, daquele, na minha, na sua? Não é pela frequência de culto, não é por ser diácono, não é por ser líder e tantos outros nomes, cargos, nomenclaturas que estão inventando. Não é por isso. Não é por ser ministro, por ser professor da escola dominical, por ser o fundador de igreja, presidente, seja lá o que for. Nem por ser pregador como eu. Aleluia. E nem mesmo pastor. Mas é pelas evidências na vida de cada um de nós. Aleluia. Veja, meus irmãos, quantas pessoas entram em igreja. E ali elas são incentivadas a buscar um cargo, a buscar uma promoção no púlpito. E elas então se empolgam e viram evangelistas, e viram missionários, e são cantores, e são pregadores, e são isso, são aquilo, e elas vão, mas não há evidência, elas trabalham, mas não há evidência nenhuma de vida nova, e trabalham até se desgastar. E quando elas se desgastam, porque elas não tiveram encontro com Cristo, sabe o que elas fazem? Elas simplesmente deixam essas igrejas e voltam para o mundo. Porque nunca nasceram de novo. E não há evidências nenhuma disso.
Quantas igrejas também que atraem as suas pessoas com falsas promessas de que elas serão bispos, de que elas serão apóstolos, de que elas serão pastores, de que elas serão diáconos, de que elas serão isso e aquilo, e ficam prometendo cargos, e essa é a maneira de elas tentarem segurar a pessoa na igreja. Está errado. Você não tem que tentar segurar ninguém na igreja, você tem que ser formador de pessoas. Aleluia. Quando nós recebemos a palavra de Deus, quando há arrependimento, quando há fé em movimento, quando há uma fé em Jesus Cristo como Senhor e suficiente Salvador, então há o novo nascimento. Então se você que está me ouvindo, se você fez uma decisão por Cristo, se você o vê como Senhor, se você o professa nele, fé, se a sua fé é professada no nome dele, nele, então Jesus te salvou. Agora, se você ouve a sua palavra e não muda de vida, se você não tem crescimento, se aquele que começou a boa obra em você não a completou, então o que aconteceu? Aconteceu que você não teve uma conversão genuína. Não houve conversão genuína em você. Se a obra não continuou. Assim era o cristianismo antigo. As pessoas buscavam a salvação em Jesus Cristo. E viviam muitos na pobreza. Muitos viviam como Paulo, missionário, uma hora tinha, uma hora não tinha. E era expulso dos lugares, de muitos lugares que ele ia por causa de ser cristão. E foi preso. E foi até mesmo morto. Mas a igreja de hoje não quer saber nem de uma dorzinha no dedo. Uma dor de cabeça é porque o demônio já está agindo. E querem expulsar a dor de cabeça. Porque dizem que o cristão não sofre. E se porventura o cristão cai no desemprego, diz que é o demônio. Porque o cristão tem que ser próspero. Maldita religião que evidencia as coisas, mas que não evidencia o Cristo vivo. Não é a igreja de Cristo. Não tem nada a ver com a Bíblia, nem com o cristianismo, nem com o evangelho deixado por Cristo. São heresias escondidas atrás da palavra de Deus por homens que são usados pelo demônio. Querido irmão, procure confirmar a sua vocação, a sua eleição. Procure, através de uma intimidade com Cristo, ser selado por Ele. Estar guardado por Ele, mesmo que venham as tempestades e os dias maus. Não seja mais um desses que se refugiam na falsa doutrina de que o cristianismo vai dar tudo para você, porque não vai dar. Neste mundo não vai dar, pelo contrário, você vai ter perdas. Talvez aquele grupinho do seu trabalho que fala de tudo, que vê vídeo pornográfico de tudo, você vai ter que ficar fora disso, meu querido. Você vai ter que ficar fora, jovem. Você é cristão, você vai ter que ficar fora daquele convite das baladas do final de semana, das bebedeiras do final de semana, das modinhas do final de semana. E você vai ouvir muitos daqueles que estão dentro da igreja dizendo para você que não tem problema, que você não precisa ser assim. Mas eu digo para você, cuidado. Porque talvez esse seja mais um daqueles que se dizem cristão, mas que não são. E muda a sua cabeça. Muitas vezes você teve a educação de uma pessoa íntegra, de um pai íntegro, de uma mãe íntegra. Mas lá na igreja, alguém que se diz sábio bastante vai dizer para você, seu pai está atrasado, ele te ensinou errado, faça de outro jeito. Cuidado, meu jovem. Cuidado com esses tais. Cuidado com esses que tomam o lugar do seu pai e da sua mãe e dizem ser seus mestres, porque eles podem estar mudando
a integridade que o pai de vocês colocou no seu coração. Cuidado. Veja, querido, no que o nosso cristianismo tem se transformado. Numa doutrina que não tem mais influenciado ninguém. Paulo foi em Atenas, Paulo foi na Grécia, ali rolava a maior das idolatrias. Mas leia, Paulo plantou uma igreja ali dentro. Paulo pregou para aqueles homens. Paulo viveu numa cultura paganizada, mas permaneceu firme. Para encerrar, eu quero dizer, meus irmãos, queiram despertar para o Evangelho, queiram despertar para o verdadeiro Evangelho, e não este Evangelho diluído, misturado. Quantas pessoas dizendo eu creio em Deus, mas acredito nas heresias de que existem santos no céu do lado de Jesus, que não passaram pelo julgamento, e que estão ali, foram direto para o céu, ignoram o sacrifício de Cristo, idolatram pessoas que foram boas, exemplares até, mas que também, assim como eu e você, precisam do sangue de Cristo, precisam passar pelo grande trono branco. O Evangelho não é esse Evangelho misturado, o Evangelho não é esse Evangelho que tenha essas emendas, como se o Evangelho fosse imperfeito. Aí tem emendas, doutrinas humanas, e pessoas batem no peito dizendo, não, o Senhor está falando, o Senhor já falou. Os textos bíblicos estão completos, Deus não precisa falar mais nada além do que Ele já falou. O suficiente. Você acha que Deus foi insuficiente? Você acha que Deus ele falhou? E hoje precisa levantar homens para trazer uma nova mensagem? Mentira, são heresias, são pessoas que deixaram o diabo colocar heresias em seus corações. E hoje são destaques em muitas doutrinas que estão adulteradas. E as pessoas dizem, é aqui. E leem, releem o texto bíblico, mas a cegueira do diabo não as deixa os interpretar. Porque também no coração e em suas orações não há disponibilidade para sair dali. Estão acomodados naquilo que aprenderam e acham que aquilo vai os levar até o fim. E olham o texto, ao mesmo tempo olham nas doutrinas cheias de heresias e não conseguem identificar o engano e então levam para frente como se tudo fosse verdade, mas não é. Aqui não se trata de que eu ou sei lá quem seja bom naquilo que fala ou não. O que nós estamos tratando aqui é de algo que você pode, lendo a Bíblia e olhando para aquilo que você está acreditando e divulgando, se está correto ou não. Porque o Evangelho não está diluído nem alterado. O Evangelho é sempre o mesmo. Esse que está alterado por aí não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é poder e graça. Mas é fato, é factível, que é mais uma mensagem. E que pode tocar pessoas, mas que também não pode não tocar. E diante de centenas e milhões de mensagens que temos hoje disponíveis por aí, não vai ser essa que vai calar as outras. O importante é que a gente dê ouvido ao Espírito Santo e pesquise nas Sagradas Escrituras o que viveram estes homens levantados por Deus. E faça, meu irmão, a sua escolha. Que Deus abençoe, guarde, dê sabedoria e o entendimento da sua palavra para a honra e a glória do nome dele, o Senhor de todas as coisas. Assim seja. Amém. No ar,
Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo.